Bom, nós vamos começar? Vamos? Nós vamos falar um pouco hoje, um pouco do assunto deste livro, né? Que é um livro que coleta, é uma coletânea de aproximadamente 20 anos de pesquisa nessa área. E então nós vamos deixar claro quais foram os desfechos clínicos apresentados ao longo do tempo com o estudo do uso de esteroides androgênicos anabolizantes. Então, a gente sabe que os esteroides androgênicos anabolizantes, esse é o sistema, como funciona. Bom, a gente tem que essa é a molécula de testosterona, e é uma molécula primordial, principalmente no homem, para que a gente tenha tanto uma função androgênica como uma função anabólica, à medida que você acopla a molécula de testosterona produzido no testículo no seu receptor androgênico. Então, a gente tem a função androgênica e a função anabólica. Também essa molécula de testosterona, ela tem uma função sexual em que sofre a ação da 5-alfa-redutase para transformar a molécula de testosterona com o ganho de um radical hidrogênio para formar a dihidrotestosterona, que tem o papel de realimentar a estimulação testicular para a produção sexual endógena de testosterona, formando então um feedback, né, tanto de produção controlada hormonal e com um nível regular de testosterona, quanto também ela tem uma ação por meio da aromatase para fazer a formação de estrógeno basal nos indivíduos do sexo masculino, que tem então um papel importante na vasodilatação, na manutenção da vasomotricidade no sexo masculino. Então, a produção de estrógeno no sexo masculino depende basicamente lá na parede do vaso da biotransformação da ação da testosterona, que por aromatase vai formar o estradiol, que tem um papel importante no receptor estrogênico, tanto da função vascular quanto da deposição do tecido ósseo e fusão epifisária com o evoluir da idade. Esse é o papel hormonal fundamental no sexo masculino da testosterona, tá? Então, a testosterona, a ação principal e que todo mundo tem o interesse de utilizar é a ação anabólica. A ação em que você tem a testosterona, no caso, essa testosterona, ela se é transportada em boa parte por meio de imunoglobulinas, e que 1% dessa testosterona, então, se liga no receptor esteroide lá na membrana muscular, e que por diversos mecanismos e ações ela vai lá na cromatina, faz uma transcrição quando ela se liga, aumentando a síntese proteica e fazendo então e diminuindo então a degradação proteica, fazendo um balanço proteico adequado para manutenção da massa muscular. E também no sexo masculino é a principal via de características sexuais secundárias para manutenção maior da musculatura no homem do que na mulher, obviamente pelo seu próprio nível de testosterona mais elevado do que no sexo feminino. Então, a gente sabe que os esteroides androgênicos anabolizantes são drogas que foram sintetizadas com objetivo terapêutico naqueles casos em que há uma diminuição dos níveis séricos de testosterona que comprometam a saúde.
E essas drogas são modificadas quimicamente, vejam a molécula de testosterona original, e que então você tem um ganho de um radical hidroxila lá na posição 17, que mimetiza então a função da molécula de testosterona hormonalmente, ou então a molécula de testosterona endógena, né, que é a produção endógena, a molécula de testosterona original. Então ela fica uma molécula análogo à testosterona com uma função aumentada anabólica. Então a função primordial desse hormônio sintetizado é o tratamento de patologias consuntivas que levam, então, a uma caquexia, aumento do risco de doenças ao longo do tempo, e ela foi criada principalmente para tratar aqueles casos avançados de artrite, em torno dos anos 30, por aí essa foi a principal função da criação dos esteroides anabolizantes. Por outro lado, a gente tem que entender que após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, houve o uso desses hormônios, foram utilizados como meio de encorajar os soldados para a guerra, porque eles têm efeitos também não somente periféricos, mas eles têm efeitos centrais de aumentar um comportamento um tanto quanto mais agressivo e encorajador, e também porque os batalhões ficavam muitas vezes em situações de muito tempo sem se alimentarem, perdiam massa muscular e enfraqueciam. Então, essa foi uma estratégia e foi a partir daí que se começou a usar esse hormônio para fins estéticos ou não de reposição hormonal, né? Então, esse foi um ponto crucial em que se começou a ter um apelo do uso dessas drogas para aumentar força muscular, para aumentar efeito anabólico e para aumentar, então, o encorajamento ou a agressividade num determinado, por exemplo, no caso na Segunda Guerra, num batalhão, né? Então, os anabolizantes, eles mimetizam o efeito da testosterona. E eles se acoplam ao receptor esteroide e fazem a mesma função que a testosterona, só que a partir de uma droga que é injetado dentro da circulação e faz com que essa droga tenha um efeito análogo à testosterona, em níveis bastante elevados ou suprafisiológicos. E fazem, então, um aumento acentuado da síntese proteica, uma redução da degradação proteica e aumento da massa muscular. No entanto, a gente sabe que entre as finalidades do uso que foi recomendado a droga, né, a droga sintetizada análoga à testosterona, para fins de reposição hormonal, na qual existem recomendações, a gente sabe hoje, inclusive esse ano foi um ponto crucial de determinação e de apontamento a partir dos estudos científicos que surgiram, e daí nós contribuímos muito para isso, demonstrando, sim, que para usos estéticos e de performance não existe uma recomendação. Não existe uma recomendação por quê? Porque há consequências associadas ao uso dos esteroides anabolizantes, principalmente para o sistema cardiovascular. A gente já viu lá em 2010 os primeiros estudos que demonstraram que há um aumento da pressão arterial quando se comparou um grupo de usuários de esteroides anabolizantes contra um grupo de indivíduos que faziam o mesmo nível de musculação, a 90% de uma repetição máxima, e que não usavam
esteroides anabolizantes. Então, eles eram pareados por idade, por tipo de atividade física e pelo uso das drogas anabólicas utilizadas, quer dizer, do grupo que era anabolizado, né? Então, vejam que tinha um aumento tanto da pressão sistólica, vamos ver se vai passar, não, quanto da pressão diastólica, o grupo anabolizante tinha pressão maior, e quanto da pressão arterial média. Então, nos 3 grupos, havia um aumento considerável, significativo, no grupo que usava, quanto o grupo que não usava anabolizante, assim como a frequência cardíaca também era maior nas 24 horas de controle através de um monitor de pressão arterial ambulatorial. E, interessantemente, nós também verificamos o nível de atividade nervosa simpática desses indivíduos. A gente sabe que a medida da atividade nervosa simpática periférica, medida aqui no nervo peroneiro, por um sinal que é captado no nervo peroneiro, é um marcador importante de mortalidade nas doenças cardiovasculares. Quem tem atividade simpática maior morre mais do que quem não tem atividade nervosa simpática tão elevada. Isso implica em variabilidade, como eu vou falar lá na frente. Mas a gente sabe que em pacientes com insuficiência cardíaca é um marcador importante de mortalidade nessa população, uma mortalidade de acordo com esses disparos, se está acima de 43 disparos por minuto, você tem até uma mortalidade 3 vezes maior do que aqueles indivíduos com insuficiência cardíaca que têm uma atividade simpática mais baixa, tá? Então, a gente viu nesses indivíduos que eles já têm, nos usuários, uma atividade nervosa simpática, que é em torno de 35, que é próximo de pacientes com insuficiência cardíaca, maior do que aqueles indivíduos que só faziam musculação e que não usavam anabolizantes. E quando a gente olhou a pressão arterial média desses indivíduos e comparou com a atividade nervosa simpática, nós pudemos ver que essa pressão estava relacionada realmente ao aumento da atividade nervosa simpática. Quanto maior a atividade nervosa simpática, maior era a pressão arterial médica, mostrando então um possível mecanismo já em 2010 da causa da elevação do risco cardiovascular nesses pacientes usuários de esteroide anabolizante. Também a gente viu uma avaliação da resposta neurovascular, ou seja, esses pacientes que tinham uma atividade nervosa simpática aumentada, ou seja, uma implicância de aumento da resistência vascular periférica lá no vaso ou lá na musculatura vascular. Qual era a repercussão disso para o aumento do fluxo sanguíneo endotélio dependente? Então, nós vimos também que os usuários de anabolizantes, eles tinham um fluxo sanguíneo muscular periférico menor do que aqueles pacientes que não usavam anabolizantes. E quando a gente corrigia esses níveis para a pressão arterial, porque a gente pode dizer tem pressão maior, né? Então tem maior resistência, vai ter um fluxo menor. Então a gente corrigiu para os níveis de pressão arterial, que a gente chama condutância vascular, vascular periférica, do fluxo sanguíneo vascular. Então, é o quanto 1 milímetro de mercúrio se repercute em aumento do fluxo vascular periférico. E vejam que também nós mantivemos a mesma distribuição, em que o usuário de anabolizantes tem um fluxo sanguíneo muscular menor perifericamente do que os usuários, do que os que não utilizavam anabolizantes. Aí a gente tem alguns mecanismos que a gente tenta explicar qual é a via de ativação desse aumento da atividade nervosa simpática, né? Então, a gente testou tanto o estresse mental, tá? Através de um teste de estresse de cores, em que a gente coloca o indivíduo para falar
não o que está escrito, mas a cor que ele vê. E a tendência é falar o que está escrito, né? E a gente faz essa repetição rápida. Isso é uma forma de ativar um mecanismo de comando central para que tenha uma resposta do simpático, aumentando o fluxo vascular periférico. Tá? Então, é a resposta de luta e fuga. No caso, a gente dividiu o que era periférico, do comando periférico, para o que era do comando central. Ou seja, quando eu faço exercício físico, eu tenho uma musculatura aumentada, eu mando um sinal para o meu cérebro aumentar a pressão para que eu possa exercer aquela atividade física, que é o reflexo de luta e fuga. Bom, a gente observou nesses indivíduos que o reflexo de luta e fuga por meio da via periférica, mecano e metábolo reflexo, não estava alterada, provavelmente porque eles tinham uma musculatura aumentada, plena, e faziam exercício físico igual os que não usavam e que preservava até certo ponto esse reflexo. Mas quando a gente olhou para o comando central e a estimulação central do sistema nervoso simpático central para a resposta eferente para a periferia, resposta aferente para a periferia, nós observamos que sim, que os usuários de anabolizantes respondiam com um aumento ainda maior da atividade nervosa simpática em relação àqueles indivíduos que não usavam anabolizantes. Então, a gente pôde ver que a ação dos anabolizantes não se dava para o aumento da atividade simpática e todas essas repercussões vasculares periféricas se dava principalmente por conta de uma ativação do anabolizante direto no comando central. Tá? E isso explica até certo ponto esse comportamento de agressividade e o comportamento de aumento importante da atividade nervosa simpática, aumentando muitas vezes a recaptação de noradrenalina cerebral. E isso a gente pode ver muito, diminuindo a recaptação de noradrenalina cerebral. E isso a gente vê, já foi comprovado com o uso de anabolizados em ratos, em que a gente viu lá no núcleo do trato solitário um aumento das células GABA, que são as células responsáveis por melhorar a captação da noradrenalina. Então, você tem um aumento como mecanismo de compensação para melhorar essa recaptação. Só que isso é insuficiente, porque o anabolizante, ele diminui essa recaptação de serotonina e, no momento inicial, tem um comportamento, os ratos eram mais estressados, né, tinham um comportamento mais agressivo. Por outro lado, eles tinham também momentos de maior depressão. Era um comportamento bipolar, né? E isso a gente ainda não conseguiu comprovar muito bem em humanos, mas em ratos foi possível comprovar esse comportamento relacionado à ativação central da droga no comando, direto no núcleo do trato solitário. Tá? Algo muito interessante é a gente ver, então, partir para avaliar qual é a consequência dessa alteração vascular endotelial na periferia. A gente sabe que a gente tem um padrão de fluxo que é um padrão de fluxo laminar, né? Então, o fluxo ele é laminar, ele tem uma única direção, unidirecional, e isso faz um shear stress para aumentar a liberação de óxido nítrico. Muito bem. Esse é o comportamento normal no indivíduo. Nos usuários de anabolizantes, então, o que a gente tem é um comportamento em que você tem um fluxo linear indo sem um retorno desse sangue.
O que a gente observou é que quando você tem um retorno importante desse sangue, você tem então um reflow, fazendo um turbilhonamento nesse fluxo laminar e trazendo alterações e consequências importantes, né, para a dinâmica da liberação do óxido nítrico, levando inclusive a alterações protrombóticas e alterações ateroscleróticas, porque eu tenho um turbilhonamento do fluxo. Quando acontece isso em condições fisiológicas? Isso acontece no idoso. Então, quando a gente compara o paciente jovem com o paciente idoso, a gente tem uma diminuição da biodisponibilidade de óxido nítrico, o aumento da atividade nervosa simpática com o envelhecimento, que é justamente decorrente desse aumento do refluxo sanguíneo, essa alteração no fluxo linear. Então, um enrijecimento arterial que a longo prazo vai fazer com que a gente tenha um risco aumentado de aterosclerose, de eventos trombóticos, né? E de alterações, principalmente naqueles indivíduos que não fazem uma atividade física ao longo da vida. Porque o exercício físico ao longo da vida previne até certo ponto este envelhecimento, porque diminui essa rigidez arterial. E leva todas essas alterações quando você tem um fluxo retrógrado mais aumentado. Então, a gente quis ver, já que o indivíduo tem uma diminuição de fluxo sanguíneo periférico, uma atividade nervosa simpática aumentada, será que isso aconteceria nos esteroides anabolizantes? Né? Esse foi um primeiro estudo que foi publicado por ele, parte da tese do Francis aí, que ele está vendo se eu estou falando correto. Ele está tomando conta aqui de mim, né? E sim, nós vimos, né, então, nesse trabalho que saiu nessa revista de um impacto considerável científico, e que nós vimos que os indivíduos anabolizantes, essa é uma característica comum dos usuários de anabolizantes, é ter um peso mais aumentado, com uma massa magra maior em relação ao não usuário, mas com uma percentagem de gordura menor. Então, eles não são obesos, eles têm uma distribuição corporal mais alterada, tá? E vejam que uma atividade nervosa simpática muito maior em relação aos não usuários, tanto em disparos por minuto, quanto se corrige para a frequência cardíaca, né? Para ver a frequência cardíaca está mais alta ou está menos alta. Então, isso é importante também para ver se naquele momento de aumento da atividade nervosa simpática episódica, né? Esse aumento era anormal. Então, a gente corrige também para a frequência cardíaca de cada indivíduo, para eu não ter um viés no meu resultado científico. E foi isso que a gente viu, um aumento tanto em disparos por minuto, quanto corrigido para a frequência cardíaca, para cada 100 batimentos de frequência cardíaca. E realmente nós encontramos o quê? Que os indivíduos anabolizados, eles tinham um aumento do fluxo retrógrado muito maior em relação aos não usuários, né? E a gente também avaliou o fluxo oscilatório. O que é o fluxo oscilatório? É o quanto eu tenho de aumento desse fluxo linear momento a momento a cada sístole e diástole cardíaca. Então, se eu tenho um fluxo oscilatório aumentado, eu tenho um estresse de parede muito maior no meu vaso arterial. E isso tem uma implicação também maior de rigidez arterial e consequência cardiovascular. Então, vejam que realmente a gente teve um comportamento semelhante no usuário de anabolizantes em relação aos não usuários que tinham um comportamento mais normal, tá? Então, olha só que interessante. Esse é um paciente de 26 anos,
usuário de anabolizantes, em que o fluxo vascular na parede do vaso, observado tanto o fluxo anterógrado quanto o fluxo retrógrado, mas principalmente o fluxo retrógrado, aparece de forma significativa em relação ao indivíduo com os mesmos 26 anos que não tinha um comportamento de envelhecimento precoce da artéria. Tá bom? Bom, e o que é interessante é que a gente viu como que estava, a gente relaciona isso com a atividade nervosa simpática, que foi o nosso primeiro mecanismo alterado fisiopatológico que a gente viu. Então, realmente, tinha uma correlação positiva com o X-rate, que era aquela taxa de acisalhamento aumentado do fluxo sanguíneo em relação à atividade nervosa simpática. Quem tinha atividade nervosa simpática maior tinha um X-rate, uma taxa de fração de acisalhamento aumentada, causando então um refluxo e um risco cardiovascular precoce para o envelhecimento dessa artéria. Outro mecanismo, então, que a gente pensou foi, eu vi todas essas alterações periféricas e o que acontece lá no coração? Como que eu posso alterar isso no coração? Então, a gente foi ver o comportamento barorreflexo, né? Então, quando eu tenho a saída do sangue, eu tenho os receptores aqui na carótida, que são sensores de pressão arterial. À medida que eu tenho aumento desses sensores de pressão arterial, eu tenho então uma maior rigidez do vaso grande, não é o vaso periférico lá, é o vaso de condutância também, que pode me alterar à medida que eu estou funcionando mais em cima do barorreflexo, pode me alterar. Então, o comportamento dessa resposta do sensor barorreflexo para aumento ou diminuição da pressão arterial, né? Então, vejam, como que a gente testou isso? Uma forma de testar muito facilmente é o comportamento vagal e simpático por meio de um teste máximo de esforço. E um marcador importante de doença coronariana bem conhecido é a resposta de reatividade parasimpática após um teste de esforço. Então, que eu espero que o indivíduo, depois de um teste de frequência máxima, após um teste de esforço máximo, ele tenha uma queda de frequência cardíaca adequada para um ajuste de barorreflexo ou de resposta vagal ou de relaxamento desse miocárdio para comportar esse retorno venoso que acontece imediatamente após um esforço físico máximo. Para isso a gente chama de reatividade parasimpática, porque é a hora que eu estou com o simpático bem elevado e eu vou retornar com o meu parasimpático para reduzir a frequência cardíaca e fazer os ajustes adequados para eu tentar relaxar e encher o coração de sangue, porque no pico do esforço eu estou contraindo, então quando eu caio o esforço eu tenho que acomodar esse sangue de retorno venoso, que o fluxo aumenta 5 vezes durante o esforço. Então, em vez de 5 litros correndo por minuto, eu vou a 20 ou 25 litros correndo por minuto, né? Então, na hora que eu paro o exercício, eu tenho que acomodar com o relaxamento e com essa reatividade parasimpática. E o que a gente observou foi que os indivíduos que usavam anabolizantes, eles tinham uma reatividade parasimpática menor do que os não usuários, tanto no primeiro quanto no segundo minuto de recuperação, né? E vejam que interessante, que quando a gente quer dizer que um paciente tem um risco aumentado de doença arterial coronariana ou que ele tem uma doença arterial coronariana grave, essa recuperação, esse é um marcador independente de alteração elétrica durante o esforço, que deve ser utilizado como parâmetro clínico, que é a queda da frequência cardíaca, ela
tem que ser menor que 12 batimentos por minuto no primeiro minuto e 24 batimentos no segundo minuto, né? Então, eles não são pacientes que têm doença coronariana, mas que sugere uma alteração maior do que aqueles indivíduos que não usam anabolizantes, né? Então, eu já tenho aí uma precocidade e um indicativo de uma doença aterosclerótica que pode avançar ou que está em curso por um teste simples de esforço máximo. E esse corte, então, ficou em torno de 18 batimentos para o primeiro minuto e de 35 batimentos para o segundo minuto em indivíduos jovens que não têm doença coronariana ou que não têm envelhecimento para o risco de doença coronariana, tá bom? Eu vou passar rápido. Aí você pensa, o paciente que que usa anabolizante, você espera que, como ele tem um aumento da massa muscular, ele tenha um aumento da capacidade cardiorrespiratória, capacidade cardiorrespiratória seja melhorada, porque teoricamente ele aumenta a performance, mas ele aumenta a performance de força, não de capacidade pulmonar. E a gente sabe que quanto maior o VO2, menor o risco cardiovascular, melhor a capacidade funcional do indivíduo, então melhor sua qualidade de vida e o seu prognóstico de vida a longo prazo. E os usuários de anabolizantes, eles apresentaram um consumo de oxigênio para a mesma faixa de idade menor do que os não usuários. E aí a gente perguntou, e nos limiares, tanto aeróbico quanto anaeróbico, né? Como é que estava isso? Então, eles têm uma antecipação de ativação metábolo-reflexa, né? Que limitam a sua capacidade física de avançar durante o momento de atividade física. Então, eles tiveram tanto o limiar anaeróbico quanto o ponto de compensação respiratória menor do que os não usuários, demonstrando que eles têm uma capacidade funcional menor e que explica todas essas alterações de redução de fluxo sanguíneo muscular e de aumento da atividade nervosa simpática periférica. Bom, aí a gente foi ver. Então, eu tenho uma alteração de sensibilidade parasimpática alterada e eu tenho uma alteração de capacidade funcional diminuída. Então, como é que está a minha sensibilidade barorreflexa lá na raiz da aorta para sentir, né, e responder com aumento de fluxo sanguíneo periférico ou com vasoconstrição para manutenção desse débito cardíaco, né? E vejam que interessante que os usuários de anabolizantes, eles tinham uma sensibilidade barorreflexa diminuída em relação aos não usuários. E quando a gente fez uma metodologia muito interessante que vê o pulso de onda de fluxo aqui na raiz da aorta em relação ao que responde na femoral, nós vimos então que eles tinham uma sensibilidade barorreflexa diminuída. Então, uma onda muito parecida com onda de idoso, né? Que é uma onda bem pontiaguda e não aquela onda dicrômica que a gente espera de resposta vascular na raiz da aorta, da pressão arterial central. E a gente viu também que isso estava implicado realmente numa diminuição da distensão da carótida. Então, uma carótida, não só em pequeno vaso, a gente tinha alteração periférica de rigidez de pequeno vaso, como também na raiz da aorta, a distensão na carótida era menor do que nos não usuários de anabolizantes, tá? Então, essas são as alterações. Outro ponto interessante, a gente vê as alterações lipídicas que estão muito relacionadas com doença arterial coronariana, né? E com o advento de infarto. Esses indivíduos, eles têm colesterol total, HDL maior e a LDL maior e o HDL é significativamente menor. Essa aqui é um valor médio de 32, mas nós
temos indivíduos usuários de anabolizante que têm 2 de HDL, né? Mostrando alto risco de doença aterosclerótica nessa população. Eu vou passar rapidinho, isso todo mundo já sabe, qual é o significado de uma diminuição de HDL, que é e também uma diminuição da funcionalidade do HDL e o aparecimento de doença arterial coronariana precoce, né? Então, o que é que nós temos como resultado, então? Que a gente tem, então, eu vou passar rapidinho, o efluxo do colesterol e uma atividade antioxidante que pode estar comprometida nos usuários de anabolizantes. Esse aqui foi o trabalho final de tese do Francis, que está ali, tá? Ele está de olho em mim, né? E nesse trabalho, de novo, a gente teve um comportamento muito semelhante ao que a gente já tinha encontrado antes, com um perfil lipídico também muito semelhante. O que chama a atenção a mais é um comportamento inflamatório maior nos anabolizados, tá? E vejam que realmente a gente tinha nos usuários de esteroides anabolizantes, como eles faziam muita atividade física, a gente não encontrou nada em triglicerídeos, tá? Em relação ao controle, a composição de partículas de HDL era menor no colesterol dos usuários, mostrando um efeito mais aterogênico, também na APO1 e nos fosfolipídios. E quando a gente viu o efluxo do colesterol, ele realmente, do HDL, o efluxo do HDL, ele tinha então um efluxo muito menor do que o não usuário e um controle saudável. O que significa dizer isso? Vamos ver se funciona? Tá? Significa dizer que no grupo anabolizante, ó, em relação ao não anabolizante, eu tenho uma maior captação de gordura dos macrófagos ricos em colesterol maior nos que não usavam e no grupo controle em relação aos não usuários. Então, o que eu posso dizer? Que eles transportam menos, eles captam menos colesterol para jogar para fora e não fazer um efeito tão ruim na parede do vaso, e eles são menores em relação aos não usuários. Tenho menos quantidade de HDL, eles têm uma funcionalidade diminuída, né? Então vejam claramente aqui que a gente pode observar que a gente esperava que eles tivessem então uma capacidade oxidativa menor, mas não, nós observamos que a capacidade oxidativa deles era maior, mas ela é insuficiente em relação ao não usuário e o controle, porque o número de partículas é menor e a quantidade de remoção de colesterol também é menor. Então, significa que eles tentam compensar aumentando a atividade antioxidante, né? Mas só que eles não conseguem fazer esse papel de forma adequada, porque a quantidade é pequena e a funcionalidade também é baixa. E a repercussão disso, o que é? A gente viu que quando a gente comparou o usuário contra o não usuário e o controle, numa angiotomografia de coronário, todos fizeram angiotomografia de coronário, a gente só encontrou placas de cálcio nas artérias dos anabolizados, né? Em relação aos não anabolizados e o controle. E vejam que não teve impacto da história familiar entre os grupos, né? Então, isso significa dizer que esse grau de estenose nas artérias dos anabolizados, com média de idade de 29 anos, já chegava a 30% a 50% de oclusão. Tá? E que aqui é uma imagem clara, né, dessa placa de cálcio aqui no score de cálcio dos anabolizados. 25% da população com 29 anos já tinha placa de cálcio na coronária em relação ao grupo que não usava ou um grupo controle saudável que não fazia exercício físico também. Tá bom? Então, vejam que é até pior do que quem se mantém sedentário, né?
que ele antecipa o envelhecimento de forma significativa. E isso é relacionado ao tempo de uso. Geralmente, quem usa, a gente não consegue fazer parar de usar. Então, nós fizemos os estudos naqueles indivíduos que tinham de 2 anos, no mínimo, de uso ininterrupto. Mas a média era de 8 anos. Então, quanto maior o tempo de uso, pior são os efeitos do uso de anabolizantes, né? Então, a gente sabe que muito frequentemente a gente tem encontrado reportagens relacionando a morte ao uso de anabolizantes e que os não usuários, num estudo, nesse estudo, mais recentemente também nós fizemos uma avaliação dos pacientes infartados que chegavam no INCOR até 45 anos e nós encontramos uma taxa muito semelhante de infarto relacionada ao uso de drogas, tá? Que é em torno de 20% dos indivíduos abaixo de 45 anos que chegam no pronto-socorro está relacionado ao uso de drogas e o anabolizantes é uma das drogas que pode estar relacionado ao uso precoce de doença aterosclerótica. Então, resumindo, a gente tem todos esses desfechos ruins cardiovasculares para o risco do uso de anabolizantes nessa população mais jovem, né? Inclusive, o aumento da agregação plaquetária e proteína de coagulação, que a gente está estudando agora e que realmente há alteração tanto das vias de trombose, quanto muitos desses pacientes que chegam infartados não têm uma placa aterosclerótica obstrutiva tão significativa para ter um infarto. Mas eles também têm alterações trombóticas, alterações sanguíneas, plaquetárias e trombóticas que podem precipitar o aparecimento de um trombo em uma artéria que nem tem tanta placa assim. Então, além da placa, você tem esse processo inflamatório que propicia as alterações de trombose precoce e, além disso, a gente tem também as alterações da própria, as alterações dos hormônios agindo nas vias de trombose, facilitando a formação de trombo. Tá? Prontinho. Esse livro aqui, então, é um livro que fala muito bem não só dos efeitos e risco do uso de anabolizantes, mas também a gente tem aqui alterações e comportamentos, são poucos, mas benéficos em relação a quando se deve usar a reposição hormonal, quando ela é benéfica e quando deve ser utilizada, né? Naqueles pacientes que necessitam, que tem uma alteração fisiopatológica do eixo hipotálamo hipofisário e principalmente na reposição hormonal em mulheres, né? A gente tem poucos estudos ainda do uso de anabolizantes em mulheres e esses efeitos parecem serem mais relacionados à trombogênese, né? E também na reposição hormonal, quais são os benefícios e quais são os riscos, tanto em mulheres quanto em homens e quanto no câncer, quando utilizar, quais são as indicações e como deve se fazer. Então, esse livro é um livro bem completo, por isso que a gente colocou riscos e benefícios, porque não só são os riscos, mas também quando que a gente deve utilizar para que a gente tenha benefícios clínicos. Uma forma consciente de uso desse tipo de hormônios pelos médicos, para a gente não ter o uso iatrogênico de levar a aumento do risco, para a gente tratar o nosso paciente como se deve, tá?